Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 3 de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler esse texto muito lindo, glória a Deus. Já pregamos muitas vezes em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Cada vez surge algo especial nesse capítulo, glória a Deus. Diz o texto: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se vós desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés, o Senhor vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Todos os profetas, desde Samuel,
Todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vós desviasse a cada um das vossas maldades. Amém. Sentai-vos, amados irmãos. Glória a Deus. Eu gosto muito de Atos dos Apóstolos. Prego sempre que lembro que tem um sentimento de Deus, eu falo de Atos. Atos dos Apóstolos deve ser o livro mais conhecido da igreja. Deve ser o livro mais pesquisado, porque Atos dos Apóstolos é um livro singular. Só tem ele. Um livro profundo, um livro esclarecedor. Chamamos de livro da história da igreja. Atos dos Apóstolos é diferente dos evangelhos. Não é um evangelho, apesar de ser a continuação da escrita do evangelista Lucas. O evangelista Lucas escreveu o evangelho e escreve agora Atos dos Apóstolos. Ambos os livros endereçados ao seu amigo Teófilo. Atos não é um evangelho. Você não encontra a narrativa dos milagres de Jesus pessoalmente no livro de Atos. Não vai ver Jesus ressuscitando mortos, ele pessoalmente, sim os seus discípulos. Não vai ver ele levantando paralíticos, purificando leprosos, multiplicando pães, porque não é a narrativa do seu evangelho. Atos dos Apóstolos também não é uma epístola, um epístolo universal de nenhum dos apóstolos, nem de Tiago, nem de Paulo, nem do apóstolo São Pedro, nem de Judas, nenhuma das epístolas. Pois essas epístolas eram direcionadas à igreja, depois de a igreja formada recebia essa carta, uma carta de advertência que continha as doutrinas fundamentais para abalizar os cristãos um após o outro, como deviam servir a Deus e andar corretamente diante do Santo Evangelho. Uma das epístolas é Filipenses. Filipenses é um ensino profundo para a igreja do Senhor, e dá para dividir a epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses numa série de estudos temáticos para orientação da igreja do Senhor, cuja ideia podemos um dia abordar. Quando você olha para Atos dos Apóstolos, também não é um livro escatológico, que explica tão somente sobre as coisas que acontecerão no futuro, mas sim, o que é Atos dos Apóstolos é exatamente o ocorrido após a ascensão. O dia da ascensão inicia Atos. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus desenvolveu o seu santo ministério, e no dia que ele foi assunto aos céus, parou o seu ministério terreno, e ali iniciou então Atos dos Apóstolos, a narrativa histórica dos primeiros cristãos. É o único registro histórico que a igreja tem nas mãos dos primeiros cristãos, do princípio da igreja. Tudo que aconteceu no princípio, ninguém escreveu, mas Lucas, movido por Deus, direcionado pelo Espírito Santo, escreveu esse Atos dos Apóstolos para narrar, para registrar tudo o que aquele grupo do princípio fez. Na verdade, foi o registro dos primeiros cristãos. Na verdade, foi o registro dos primeiros milagres. E eles foram testemunhas. Foram testemunhas até o capítulo 1, versículo 8, das narrativas que ouviam, mas no capítulo 1, versículo 8, recebe a incumbência, que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria
e até os confins da terra. Mas do quê? Ser testemunha do quê? Testemunha dos milagres. Jesus, através dos apóstolos, aí já não era ele pessoalmente, mas pela sua presença, pelo Espírito Santo, usando os apóstolos, testemunha das curas. Quanta cura divina aconteceu e está registrado nos Atos dos Apóstolos. Quantas transformações de vidas, quantas conversões individuais, conversões de 3.000, conversões de 5.000, conversões de famílias, conversões de sacerdotes, conversões de idólatras, conversões de macumbeiros. E nós poderíamos citar aqui autoridades como Cornélio com toda a sua família. Poderíamos citar aqui Priscila e Áquila. Poderíamos citar aqui o próprio Paulo. Poderíamos citar aqui o fruto da pregação do apóstolo São Pedro, 3.000 almas. Depois 5.000 almas. Poderíamos registrar a cura daquele moço que tinha os pés e artérios tortos, e ele se endireitou pela pregação e autoridade do apóstolo, que ia pregando, e quando olhou nos olhos dele, que estavam bem na frente dele, e viu que tinha fé para ser curado, disse para ele: em nome de Jesus Cristo, levanta. E logo ele levantou-se. Está registrado no Atos dos Apóstolos todos os milagres. A manifestação do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, o grande derramamento de Pentecoste, eles foram testemunhas. Foi o pequeno grupo do princípio, narrado por Lucas, que foi testemunha da descida do Espírito Santo. O Pentecoste é uma narrativa que registra aqui a inauguração do derramamento do Espírito Santo. A festa de Pentecoste existia desde lá dos primórdios do Velho Testamento, mas nesta festa de Pentecoste desceu o Espírito Santo. Então a festa de Pentecoste inaugurou a descida do Espírito Santo. Esse grupo pequeno do princípio, eles registraram e testificaram da manifestação das línguas estranhas, do batismo no Espírito Santo, dos milagres, do sobrenatural manifestado na vida do povo. E logo registrou-se também aqui, através de Lucas, foi registrado a dispersão, quando eles foram perseguidos e espalhados por todas as direções de Jerusalém, com exceção dos apóstolos. E eu fiquei fazendo uma pergunta: por que os apóstolos não foram expulsos rapidamente? Porque o objetivo era expulsar todos os cristãos para matar os apóstolos, assassiná-los. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando todos estavam dispersos, a perseguição veio sobre os cristãos, veio sobre os apóstolos, e eles foram assassinados. Pedro crucificado de cabeça para baixo, André crucificado em X, Tiago morto à espada, outro ralado, Paulo decapitado, e outros arrebentados pelo meio, e alguns deles com a morte que no momento tem a história de todos, não lembro aqui. O apóstolo São João morreu lá na ilha de Patmos, mas tudo está registrado em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro inspirador, e nós precisamos ler, procurar entender esse livro e cada vez colhermos algumas coisas boas para nós. Glória a Deus! Esses primeiros, eles deram testemunhas. O que eu observei, em primeiro lugar, somente nesse texto que eu li aqui, a simplicidade das pessoas que serviam. Um coração simples, pessoas que não se apartaram da simplicidade que há em Cristo Jesus. No entanto, eram pessoas corajosas, pessoas valentes, pessoas determinadas, enfrentaram as lutas, resistiram Satanás, resistiram às perseguições, resistiram às humilhações, os martírios, e não abriram mão da sua fé, não cederam. Eles não cederam para nada. Não tinha proposta que tirasse um cristão da presença de Deus, porque eles estavam firmados na rocha. Eles tinham simplicidade,
Às vezes parecia ser até o extremo, mas eram pessoas corajosas e determinados, glória a Deus. E o que me chama a atenção para Atos 3, para ir para o final do assunto, é uma coisa que se destacou aqui no capítulo 3. Já preguei o capítulo 13 inúmeras vezes. Quando eu falo sobre crescimento de igreja, muitas vezes já preguei aqui sobre 5 razões pelas quais a igreja cresce. A igreja, quando ora, subiam juntos para a oração. A igreja, quando tem comunhão, eles estavam juntos. A superação, dar mais do que pode, ou que tem, dar o que é de Deus, que está na vida da gente para outra pessoa. E tantos assuntos que já pregamos aqui. O milagre da porta formosa do templo, a cura do paralítico, a glorificação do paralítico para Deus dentro do templo. Tanta coisa nós já lemos, estudamos e pregamos nesse texto. Mas o que eu queria destacar aqui para os irmãos é como esses cristãos atribuíam a Deus tudo que era honra pessoal para eles, ou que poderia ser honra para eles. Eu lembrei-me de Geazi. Geazi, quando houve o milagre, ele recebeu uma recompensa lá no caminho. E quando ele voltou, Eliseu disse: Geazi, o meu coração foi contigo, o meu espírito te acompanhou. Em outras palavras, o espírito profético que está em minha vida acompanhou você. E você recebeu recompensa pelo milagre que aconteceu. A bênção que a pessoa recebeu de Deus, ele retribuiu como se fosse você, o guru, o profeta, o milagreiro. Mas não é você, Geazi. E a lepra se pegará a você, porque esta honra é para Deus, não é para Geazi. Quando eu olhei para o texto aqui, me chamou muita atenção quando o apóstolo São Pedro viu o milagre do paralítico, e esse paralítico teve algumas atitudes lindas. A primeira atitude linda que ele teve foi que quando ele recebeu o milagre, primeiro, antes do milagre, ele ficou na porta do templo recebendo esmolas ou pedindo esmolas para quem entrava no templo. E eu fiquei pensando, por que ele pedia só para quem entrava? Ele sabia que quem entrava, entrava com o espírito de adoração. Quem entrava no templo, entrava com o espírito quebrantado. Quem entrava no templo, entrava com o espírito voltado a ajudar, a obra social, ao fazer o bem, a repartir com o seu irmão, a ajudar o necessitado. Porque o adorador, quando entra no templo, entra com um propósito definido. Ele vem para trazer a sua alma, ele vem para trazer o seu espírito, o seu corpo para a adoração, para apresentar ao Senhor, para santificar ao Senhor, para glorificar a Deus. Ele pedia para os que entravam. Pode ver aqui, querido, o versículo 2. Era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Glória a Deus. O Espírito Santo fala no meu coração aqui agora. Quando você entrou aqui, até os paralíticos, vamos dizer que esse homem não é paralítico físico. Nós poderíamos pensar que a hermenêutica nos autoriza como um paralítico espiritual. Alguém que tem uma deficiência espiritual e vai para o culto de adoração, esperando receber alguma coisa de quem entra. E você entrou aqui nessa noite, e você tem autoridade de abençoar os necessitados que estão na porta do templo. Glória a Jesus. Quem entra, entra na presença do Senhor. Quem entra, entra na presença de Deus. Glória a Deus. Quando a gente vai entrando no templo e vai sentindo esta brisa suave do Espírito Santo, pode estar cansado durante o dia,
pode estar fadigado, pode estar um coração atribulado, cheio de problemas. Quando você entrar aqui, se o teu espírito é de um adorador, você já não sente mais esse problema. Pelo contrário, você sente desejo de abençoar aquele que tem um problema. Talvez entrou aqui nesta noite um necessitado e está esperando receber alguma coisa, mas Jesus está falando contigo agora. No templo não entrou só Pedro e João. No templo entrou Maria, José, Antônio, Pedro, Lucas. Aqui tem uma multidão, Davi, Madalena. Entrou uma multidão de gente aqui e todos estão aqui, tem o que dar. Você tem o que dar para a pessoa que aqui entrar. Glória a Deus. Parece que alguém está aí no meio da multidão dizendo: eu preciso de cura. Será que alguém tem para dar? Pedro e João disseram: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para o paralítico, levanta e anda. Para você que está triste, alegria. Para você que está desanimado, ânimo. Para você que está covardado, coragem. Para você que tem medo, coragem. Para você que está desempregado, a porta aberta de emprego. Para você que está com problema na família, a solução para a tua casa. Deus está falando contigo. Não temos prata e não temos ouro, mas o que temos nós demos. Jesus Cristo, Ele está aqui. Na hora a bênção veio. Mas veja que coisa maravilhosa. Ele pedia para quem entrava. Mas depois que ele recebeu, ele fez uma coisa também. Eu creio, queridos, que foi uma das lições maiores que aqueles dois adoradores viram na vida desse paralítico. Veja o versículo 3. Glória a Deus. Versículo de número... É o versículo de número 8 já. Exaltando ele, quando ele recebe o milagre. Saltando ele, pôs-se em pé. E andou. E entrou com eles para o templo. É impossível quem ser abençoado ir para fora do templo. É impossível receber um milagre e abandonar o templo. É impossível ter um encontro com o Senhor e saltar para fora do templo. Mas quando ele recebeu e teve aquele encontro com o Senhor, ele entrou com eles para o templo. Esse negócio de entrar para o templo é sinal da sua e da minha pregação. É sinal da sua e da minha oração. De quem recebe o milagre, vai para dentro do templo. Veja o que ele fez aqui, queridos. Não conta muitas coisas dessas. Isso aqui é um documento de Deus para a igreja. Atos é um documento, é só nós prestarmos atenção. Ele entrou no templo, entrou e dormiu? Não. Entrou e fez o quê? Entrou saltando e louvando a Deus. Quando a gente salta e louva a Deus? Quando a gente é batizado no Espírito Santo. Quando a gente tem um grande encontro com o Senhor. É impossível conter as línguas estranhas. É impossível ficar quieto sem erguer as mãos, sem ter qualquer tipo de manifestação. Porque na hora desse encontro, é hora de extravasar a alegria. É hora de adorar e bendizer o nome do Senhor. Jesus me batizou, Jesus me curou, Jesus me libertou, Jesus fez um milagre na minha vida, por isso eu posso adorá-lo e glorificá-lo para sempre. Glória a Deus. Agora, o povo prova a simplicidade e prova a ignorância. Por que que eu falo essa palavra? Simplicidade e ignorância. Simplicidade por compreender errado. Eles tinham uma visão diferente. Eles pensavam que os apóstolos, depois do milagre, iam querer ser Deus.
iam querer ser estrelas, eles iriam querer ser reverenciados. Era o que o povo pensava. Eles não tinham ainda a moldagem suficiente, não estavam ainda maduros, porque era o princípio, é o capítulo 3 só. Mas quando Pedro viu isso, o apóstolo de Deus sempre vê o servo de Deus, o sacerdote da família, o marido, a mulher, alguém que é o líder espiritual, porque alguém é o líder espiritual, e às vezes não é aquele que tem o cargo, mas é aquele que Deus deu a revelação. Quando Pedro viu, veja o verso 9, todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conhecendo-no, sabia que era o paralítico, pois era ele que se punha à porta do templo e pedir esmola na porta formosa. Ficaram pasmados. Verso 10, cheio de assombro, assombrados pelo que lhe acontecera, e apegando-se a Pedro e João. Quando o paralítico recebe esse milagre, entra na igreja e se apega com seus pais na fé, o povo corre para o alpendre chamado de Salomão, para já fazer uma idolatria, para adorar os apóstolos. Mas veja o verso 12, quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões e irmãos, ou israelitas, por que vos maravilhais disso? Pedro se coloca na posição de servo, o líder é servo, ele precisa ter o espírito de servo, servo em primeiro lugar de Deus. Por que vocês se maravilham disso? Por que vocês estão olhando para nós, pensando que nós somos alguma coisa? Estão pensando que nós somos deuses, anjos? Pensando que nós somos sobrenaturais? Estão pensando em nós? Por que olhais para nós assim, tanto para nós? Como se por nossa própria vontade, virtude ou santidade fizesse andar esse homem. Veja o verso 12, que clareza. Por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem. Por que vocês estão pensando isso? Não é a virtude do homem, não é a santidade do homem, não é. Sabe o que foi? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glória a Deus. Ele glorificou a seu filho, ele glorificou a seu filho Jesus, ele quis glorificar a Jesus, e ele agora faz esse milagre. Meu Deus. Veja o verso 16, e pela fé no seu nome, no nome de Jesus, ele fez o seu nome fortalecer a esse que vocês verem, e que vocês que vedes e conheceis, e a fé que é por meio dele, deu a esta saúde perfeita. Não tem nada a ver com o humano, aqui só tem homens, aqui só tem adoradores. O irmão João ora e Jesus cura, o irmão Pedro ora e Jesus cura, o irmão Mateus, o irmão Sérgio, o irmão Adriano, todos os pastores, o pai de família, a serva do Senhor, todos nós tem funções diferentes da igreja, no contexto social, tudo isso é claro, mas diante do Senhor, a obra é Ele. O Espírito Santo fala forte comigo aqui, queridos. Dá glória a Deus. Dê glória a Deus para você mesmo, diga assim: Senhor, eu te glorifico. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus.
Glória a Deus. Dê glória a Deus, irmão. 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 Dê glória a Deus. Ele merece. Pedro e João eram os apóstolos. Se fôssemos dar um credenciamento de autoridade, nenhum mereceria mais do que Pedro e João. Pedro, Tiago e João eram os três que andavam com Jesus, eram os mais chegados. E Pedro e João, então, eram os mais próximos. João porque ganhou mais almas. João porque escreveu o Evangelho. E Pedro ganhou mais almas e escreveu 2 epístolas, e João escreveu o Evangelho. Seriam esses os homens mais credenciados. Imagina, João escreve o Evangelho e escreve o Apocalipse. Agora Pedro escreve uma epístola, escreve outra epístola, faz grandes pregações. Eles seriam merecedores, mas eles atribuíram tudo a Deus. O que Deus quer nos ensinar nessa noite? Que todos os elogios, todas as palavras lindas de agradecimento que forem dirigidas para mim e para você, mesmo que você não diga nada, por a pessoa não entender, mas dentro de você diga glória a Deus. Quantas pessoas se estragaram hoje, porque não entenderam o propósito de Deus na sua vida. Um dia, um rei, aqui em Atos também, o rei Herodes, quando ele começou um discurso inflamado humano, não tinha Deus. Ele não glorificou a Deus no seu discurso. E quando alguém gritou voz de Deus e não de homem, dos céus veio bichos do céu enviados e invadiram, ele morreu com medo de bichos. Nós não sabemos que bichos eram. Se eram larvinhas que invadiram o seu corpo, ou se eram bichos grandes que o arrebataram do meio da multidão e levaram. Mas a Bíblia diz que ele morreu comido de bichos, porque ele não deu glória a Deus pela honra que ele recebeu. Tudo aquilo que for elogio, tudo aquilo que vem para encher o nosso ego, Deus é merecedor. Deus é merecedor. Quantas pessoas crescem na fama, esquecem de Jesus. Alguns pregadores se tornaram famosos pelas suas pregações e aproveitaram a sua popularidade para serem candidatos a eleições. Respeito todos e oro por todos e quero que todos se elejam os que concorrerem. Mas uma pessoa consagrada e ungida pelo Senhor, eu não posso proibir, mas eu digo, não deve aproveitar a popularidade que glorificou o Senhor para levá-lo para uma outra posição. Deus quer ser glorificado. Quantos cantores famosos que se criaram nas nossas orquestras, nossos grupos, e se tornaram grandes cantores, e abandonaram a Deus e aproveitaram a popularidade para se tornarem artistas. Deus está triste. Deus quer que os adoradores glorifiquem o seu nome. Deus quer que seja atribuído a Ele toda a honra, e toda a glória, e todo o louvor. Quantos pregadores que não partiram para o lado da política, mas não estou condenando, estou falando de um assunto específico aqui, de glorificação a Deus, mas partiram para o lado do estrelismo, e esqueceram a simplicidade que há em Cristo Jesus. Deus, quando vê Pedro e João fazendo esse gesto, Ele sabe que eles atribuem a Ele, e Deus entrega para eles o apostolado, porque Deus sabe em quem Ele pode confiar as bases da sua igreja, as bases do ministério. Eu parece me ver um Moisés meio gago, meio com dificuldade de falar, falando tudo com dificuldade para Faraó, e o Arão, com aquela capacidade que tinha de oratória. Mas Deus disse, Moisés, tu levarás o meu povo. Você entende o meu povo?
meu povo se corrompe por falta de sabedoria, de conhecimento, mas você conduzirá o meu povo. Mas poderia ser Arão? Não, o Arão vai ser como sua boca, como sua voz, mas tu serás como Deus de Arão. Eu vou falar contigo cara a cara, e você transmite a minha mensagem para o incrédulo faraó, e entrega para o meu servo Arão, e ele passará a notícia como um porta-voz. E eu fico duvidando, questionando, até chegar no pé do Monte Sinai. Quando nós chegamos ali no pé do monte, a gente parece ver aquela multidão de gente. Moisés sobe ao monte e deixa Arão ali. Ele fica um pouco longe, e aquela multidão de gente que estava no meio do povo de Deus corromperam Arão, fizeram Arão fabricar um bezerro de ouro. Arão se corrompeu. A capacidade humana do Arão não suportou a pressão da tentação para tirá-lo da presença do Senhor. E lá vai o velho Moisés conduzindo o rebanho de Deus em direção às terras de Canaã. Isto é um ensinamento para nós, meus amados irmãos. Quantas vezes a gente vê as coisas acontecerem e a gente quer ser reconhecido. Não é ruim o reconhecimento. Nesse momento de síndrome do pânico, nesse momento de crise existencial, nesse momento de estresse e complexo de inferioridade, nesse momento de depressão terrível, uma palavra encorajadora, de elogio, não estraga ninguém, levanta até o emocional da pessoa, mas para tudo tem um limite. Quando chega no sagrado, quando chega no divino, Deus seja louvado pela cura, Deus seja glorificado pelo milagre, Deus seja exaltado pela palavra, Deus seja maravilhosamente adorado por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele é capaz de fazer todos os dias. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. E eu vou lá para o Evangelho de João, capítulo 9, verso 25, e encontro um cego de nascença. Esse cego de nascença, seus pais criaram esse moço. Ele já era maior de idade no texto. E Jesus se encontra com ele, faz um lodo, põe barro nos seus olhos, e ele vai, lava-se no tanque de Siloé, e fica vendo. E as pessoas começam a criticar dele. Esse homem que deu vista para você é um pecador. Nós não acreditamos que tu era cego de nascença. E há uma contenda ali. Chamaram os seus pais e perguntaram: é este o seu filho? Sim, é nosso filho. É este que nasceu cego? É esse que nasceu cego. Então, vocês digam o que aconteceu com ele. Ele tem idade, por isso que eu sei que ele já era maior de idade. Eles criaram um cego dentro de casa. Ele tem idade, ele responderá por si só. E eles perguntaram para ele, disse: o homem que se chama Jesus pegou o lodo e untou os meus olhos, e eu lavei-me no tanque de Siloé, lavei-me e vi. Esse homem é pecador. Esse homem não é Deus, porque nunca vimos Deus descer na terra. Ele disse: foi Jesus que me curou. E se ele é pecador, eu não sei. Agora, uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Agora estou curado. Agora estou aqui vendo. Ele atribuiu a Jesus o milagre. Ele não se agarrou com a idolatria. Ele não se deixou enganar. Na hora da cura, tem que atribuir o milagre a Jesus Cristo, Filho de Deus. Apocalipse 4, versículo 10. Eu vi um grande trono, na revelação do grande trono. E ao redor do grande trono de Deus, existia 24 tronos, outros 24 tronos. E cada um desses 24 tronos tinha um ancião sentado.
assentados. Eram 24 anciãos sentados em 24 tronos. Mas quando revelaram o poder da glória daquele que estava sentado no trono, e ao Cordeiro, e abriram o livro, e fizeram todas as explanações, quem estava sentado no trono, os 24 anciãos se levantaram dos seus tronos, tiraram a coroa e colocaram diante daquele que vive e reina para sempre. Eles já estavam coroados, eles já estavam no trono, mas diante de Deus, todos os demais tronos são nada, e as coroas só servem para a honra e glória do nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava olhando, queridos, em Daniel capítulo 6 e versículo 10, que existem momentos que é mais difícil você se dirigir a Deus e atribuir a Ele. Mas o Daniel estava adorando a Deus, e se incomoda Satanás. Isso provoca o inferno. E eles foram ao rei e disseram: existe nas províncias um homem que não cumpre com as determinações reais, não se dobra perante os deuses, não faz reverências e não adora o rei, meu senhor. Vamos fazer uma lei que por 30 dias quem não adorar o rei seja lançado na cova dos leões. E isto foi uma combinação do conselho, do governo daquela província, ou daquelas províncias do rei Assuero. Mas Daniel, quando soube daquele conselho, ele entendeu como uma sentença de morte. E quando Daniel recebe a notícia, ele já sabe: serei um homem morto, mas tem uma saída. Eu vou levar o meu trabalho, que ele era um dos príncipes das províncias, e ele era o maioral. Eu vou para o meu quarto, e há uma janela aberta para a banda de Jerusalém, e eu vou dobrar os joelhos 3 vezes por dia. Pela manhã ele orava, e diz o texto, glorificava a Deus, adorava e dava graças, de manhã ao meio-dia e à noite, como sempre costumava fazer. Era um adorador, era um homem de oração, tinha costume de estar diante do Senhor. E Deus revogou a sentença. Se cumprir no contexto humano, na prática não funcionou, porque o homem de Deus estava atribuindo a Deus toda a autoridade do governo, toda a autoridade real de todo aquele governo. E ele dirigiu tudo para livrar a Daniel daquela terrível morte. Quando olhei para o livro de Jó, cada dia a gente aprende uma coisa, e a gente prega nesses textos e aprende tanto com eles. Eu estava olhando no versículo 22, quando Jó, na hora do sofrimento, ele poderia ter tirado a honra de Deus, porque ele já estava sem nada e não era mais nada. E quando um homem não tem mais nada e não é mais nada, ele está em pânico, desespero, depressão, desânimo. É o que está acontecendo com as pessoas por aí, que se jogam, se suicidam. Mas este homem, diz o verso 22, em tudo isto, e esse em tudo isso é a história inteira, Jó não pecou, Jó não blasfemou, e atribuiu a Deus tudo, e Deus se levantou em seu favor. Depois olhei no livro de Salmos, no 138, versículo 1, o salmista disse: diante dos deuses a ti cantarei louvores. Tem um corinho desse ou não tem? Diante de ti, Senhor, cantarei louvores. Diante dos deuses a ti cantarei louvores. Se você estiver, eu poder até cantar.
Como é esse corinho, você sabe? Canta lá. Antes de nós orar a Deus. O Espírito Santo está trabalhando tanto aqui, irmãos, que um dia lá na eternidade nós vamos saber e entender o que esse Deus está fazendo no meio do seu povo, da sua igreja. Glória a Deus. Eu te louvarei. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Aleluia. Fique em pé agora, querido. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvor. Deuses a ti cantarei louvores. Eu quero fazer uma oração por alguém. Você que sente um desejo de ser cheio do Espírito Santo. Jesus está aqui agora. E Ele está olhando para você. E Ele está visitando o irmão, a irmã nesta hora. Nós poderíamos ir agora para o Salmo 138 e pensarmos num homem chamado Davi, que entregou tudo a Deus. Ele entra no seu salmo dizendo: tu me sondaste e me conheces. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que o Senhor tudo conhece. Conhece o meu assentar, o meu levantar. De longe sabe o meu pensamento. Cercas. Você viu o meu corpo ainda informe, antes de ser formado, e você foi vendo, osso por osso, até que todos os ossos se formaram. E lá no final, Ele leva para o Espírito, diz: ó Deus, sonda-me e vê se há em mim um caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça. Nós poderíamos ir lá para 1 Samuel, quando o rei Davi atribuiu a Deus toda a honra e toda a glória. Quando ele voltava da guerra, até o Saul se envenenou, porque o grupo do coral, da coreografia do palácio, saiu para encontrar os homens que vieram da guerra, e gritaram: Saul feriu seus milhares, mas Davi feriu seus 10 milhares. Ele se revoltou com o grupo de coreografia do palácio, porque ele não conseguia sem ficar para ele com aquilo que ele recebeu de Deus e ele tinha que dar para Deus. Você quer receber oração? Toda a honra e toda a glória para Deus. No meio de tudo isso, eu falo ainda umas palavras antes de orar. Jesus vai abrir portas grandes para você. Ele está preparando, irmão, para grandes coisas. Quando Ele prepara o meu coração para me atribuir a Ele a honra e a glória, é porque Ele quer me dar coisas. Você vai receber coisas. E quando você for abençoado,
você vai fazer que nem Pedro e João: a capacidade não é minha, as habilidades não foram minhas. A quem Davi atribuiu, ao acertar a pedra na cabeça do gigante, ao derrubar o gigante com a pedrinha, ele atribuiu a sua habilidade? Não. Ele atribuiu, ele disse assim: quem é esse incircunciso filisteu para blasfemar, para resistir o Deus vivo, para afrontar o Deus vivo? E ele, pela autoridade de Deus, ele fez em nome do Senhor dos Exércitos: eu vou contra ti, você vai contra os demônios em nome do Senhor dos Exércitos, você vai contra a oposição humana e infernal em nome do Senhor dos Exércitos, você vai jogar a pedra na cabeça do gigante em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante da crise, o gigante da oposição, o gigante da inveja, o gigante do ódio, da fúria, da vingança contra ti, você vai em nome do Senhor. Glória a Deus. Quer oração? Sai do seu lugar e vem aqui, quero orar por ti. Eu também quero oração. Eu também quero oração. Eu sinto algo maravilhoso na minha vida. A gente sabe que o Deus é tremendo. Deus está trabalhando. Na presença dos deuses, a ti cantarei. Pode ser um outro também que exalte a Deus. Isso. Deus está aqui. Pode vir, nós vamos orar. A presença de Deus é real aqui. Há uma glória de Deus muito forte no templo do Senhor. Aleluia. Receba o milagre hoje. Deixa-me dizer uma coisa: Deus está me mostrando a pessoa, mas eu não vou dizer quem é. Hoje Deus faz uma obra grande na tua vida. Até hoje você não entendeu, mas hoje está entendendo. Até hoje você não entendeu o propósito de Deus, mas hoje você está entendendo o propósito de Deus. Diz o Espírito Santo. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Receba, 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 receba o milagre. Receba o milagre de Deus, receba o milagre de Deus. Receba o milagre de Deus, receba o milagre de Deus. Xarabarashuria candaraba. Amado Deus e Pai Celestial, no altar sagrado está o teu povo, Senhor, e na nave do templo os teus filhos me ajudam nesta oração. Eu intercedo pelos teus filhinhos, pelas tuas ovelhinhas, Senhor, o rebanho que o Senhor derramou seu sangue por todos nós lá no Calvário. Aqui estamos, Senhor, diante de ti. Queremos atribuir ao Senhor toda a honra, queremos atribuir ao Senhor toda a glória, queremos atribuir ao Senhor toda a exaltação, queremos atribuir ao Senhor tudo. Sem ti não somos nada, sem ti somos frágeis, sem ti somos o pó da terra, sem ti somos vencidos. Sem ti não temos forças, mas contigo somos vencedores. Contigo somos guerreiros invencíveis. Contigo venceremos, lutaremos e seremos vitoriosos. Contigo, Senhor, a tua obra é feita. Contigo as almas são salvas. Contigo o teu evangelho é pregado. Contigo o teu nome é louvado. Contigo, Senhor, nós conseguimos viver, conseguimos nos alegrar,
Conseguimos vencer todas as batalhas, porque o Senhor está com a tua igreja, o Senhor está com o teu povo. É contigo, Senhor, os teus filhos te adoram, a tua igreja te agradece, a tua igreja te bendiz, a tua igreja te glorifica, a tua igreja te exalta, a tua igreja te adora. Glória a Deus. Aleluia.